1.2.2 Criação colaborativa da história do usuário. Então vamos falar um pouco das famosas User Stories, né, ou história do usuário. Então começa dizendo aqui, né, que especificações ineficientes são muitas vezes uma das principais razões para o fracasso de um projeto. Isso a gente já deve ter visto já diversas vezes, né? Quando algo que não está descrito corretamente, né? Especificado qual a necessidade corretamente, algo errado vai ser feito, né? Não vai atender a necessidade, né? Nem errado em sentido de ter bugs nesse caso, é algo que não vai atender a necessidade do usuário, do cliente. E isso também é considerado algo com algo que não tem qualidade, né? Então esse é um dos principais fatores para o fracasso de um projeto. Engraçado a gente ver aqui que não são nem bugs, né? Que são um dos principais fatores aqui nesse caso. Podem ser também, mas aqui cita especificamente como especificações ineficientes, como sendo um desses principais fracassos para um projeto, né? Então a falta de compreensão dos usuários sobre as necessidades, aquilo que a gente já comentou em outras aulas, os próprios usuários não sabem as necessidades deles, eles acham que é de uma forma, explicam para a gente entende, mas no final das contas é de outra, né? A ausência da visão global do sistema, então não existe uma visão sistêmica, né? Uma visão geral do que o sistema faz, para que ele serve, né? Todas as funcionalidades em contexto ali, como uma complementa a outra. Funcionalidades redundantes ou contraditórias, né? Ter várias formas várias funcionalidades que fazem a mesma coisa, né? Ou que se contradizem. E falhas de comunicação, que é algo muito comum, né? As histórias de usuário, elas possuem um modelinho, né? Então elas vêm para tentar ajudar a, a não ocorrer esses problemas, né? Então ela tem um modelinho aqui que é mais ou menos dessa forma, né? Ela é descrita dessa forma, como um papel, né? Eu quero alguma coisa para qual benefício. Então, por exemplo, como um correntista, eu quero usar a opção de Pix para pagar a minha conta. Né? Então, ela é descrita de uma forma entendível por todas as pessoas que estão envolvidas. Né? E aí temos uma diferença, né, entre o ágil e o sequencial. No ágil, temos as histórias de usuário, né? São escritas para capturar os requisitos a partir da perspectiva de desenvolvedores, testadores e representantes do negócio. É uma visão compartilhada através de revisões informais frequentes enquanto os requisitos estão sendo elaborados. Então, a história de usuário é algo criado de forma colaborativa entre todos os envolvidos no projeto, né? E ela está sendo sempre revisada e ajustada conforme a necessidade. No modelo sequencial, são os requisitos mais tradicionais, né? O levantamento da funcionalidade é realizado através de análises formais após a elaboração dos requisitos. Então, existe essa fase, né, num projeto mais tradicional, principalmente antigamente, mas ainda é utilizado, de tentar levantar tudo que o usuário precisa. Então, havia reuniões de entrevista com o cliente, assim, para tentar colher tudo de uma vez. E as funcionalidades eram geradas a partir desses requisitos, né? E de forma assim pouco flexível, né? No sequencial, muitas vezes o que está descrito ali é o que era feito e não era alterado aquilo de forma alguma, ou para alterar precisaria de um processo muito burocrático dentro da empresa, sendo que o ágil vem para quebrar isso totalmente. Né? No ágil, a mudança é bem-vinda porque a gente sabe que ela é inevitável. Então, no sequencial, temos esses requisitos tradicionais montados nesse momento. As histórias de usuário, né, devem abordar características tanto funcionais quanto não funcionais. Então, quando falamos aí das histórias, por mais que descritas daquela forma, elas devem abordar também características não funcionais. Cada história possui, né, ela deve ter critérios de aceite, que são os critérios para eu definir que aquela história foi realmente entregue, né?
Os critérios devem ser atendidos, os critérios de aceite definidos devem ser atendidos para que eu considere a história de usuário entregue. Os critérios de aceite devem ser definidos em colaboração entre representantes de negócio, desenvolvedores e testadores. Vocês vão ver pouquíssimas coisas no ágil, raras coisas que não são feitas em colaboração. A maior parte das coisas, por mais que possa ter um responsável ali, são feitas em colaboração, ouvindo a todos, né? E não é diferente com quem faz o papel de testador, o QA do projeto, né? Também deve estar envolvidos em todas as etapas. E não é diferente com a história de usuário, onde o testador, né, o papel de tester, de QA, ajuda muito, principalmente na definição dos critérios de aceite, né? E na própria revisão da história em si, né, trazendo um olhar crítico que normalmente faz parte natural de quem trabalha com testes. Uma equipe ágil considera uma tarefa concluída quando um conjunto de critérios de aceite foi atendido. Então isso é interessante, né? Comentei agora há pouco. Uma história de usuário ela pode ter mais do que um critério de aceite. E para ela ser considerada como uma tarefa concluída, né? Esses critérios de aceite devem ser atendidos. Falando de histórias do usuário na perspectiva do testador, né? O testador, então, nesse momento da elaboração de histórias do usuário, colaborando nesse momento, ele principalmente identifica detalhes ausentes. Então, de repente, está descrito alguma coisa ali que não está tão claro, algum fluxo, de repente, que precisaria ser coberto naquela descrição, não foi coberto, não está claro qual é o funcionamento. Essa perspectiva do testador agrega demais, assim como trazer requisitos não funcionais, questionar sobre requisitos não funcionais daquela mesma história, né? O testador também contribui formulando perguntas abertas aos representantes de negócio sobre a história do usuário. Então, quer dizer que com essas perguntas abertas, são perguntas não direcionadas a responder com sim ou não, né? Mas sim questionando e buscando uma opinião mesmo da pessoa para a qual você está fazendo a pergunta. E não essas perguntas fechadas, vamos dizer assim, não é só aquela que responde sim ou não, mas qualquer momento que você pergunta, você prefere esse ou aquele, a pessoa está tendenciosa a responder esse ou aquele, né? Uma resposta simples e sem mais nada além disso. Agora, quando você faz uma pergunta aberta, tipo, o que você acha de determinada situação, enfim, algo nesse sentido, a conversa, né, a elaboração do que está sendo dito ali costuma ser mais rica e você extrai mais informações importantes, né, fazendo as pessoas até mesmo se questionarem do que elas estão falando. E também o testador propõe formas de testar a história e confirma os critérios de aceite. Nesse momento também é o papel do testador verificar o que está escrito na história do usuário com essa visão também de que eu vou ter que testar isso em algum momento, né? Então está claro, tem todas as informações que eu preciso para realizar o teste quando esse momento chegar, né? Então os critérios de aceite, tudo isso são itens que são testáveis, né? Eu vou ter claro o que é esperado, o que não é esperado, né? Então o testador traz e propõe formas de testar a história nesse momento aqui da definição, da escrita de histórias do usuário. Agora falando da história de usuário sobre a autoria colaborativa, como é o time, né, que cria essa história de usuário. Por mais que muitas vezes o próprio PO pode dar um pontapé inicial ali nas histórias e tal, mas no final das contas todos acabam revisando e dando sua opinião, né? Pode-se usar técnicas como brainstorming e mapas mentais, são bem úteis, né? E uma história de usuário pode ser criada usando a técnica INVEST. Essa é uma técnica muito conhecida aí no meio da agilidade para identificar uma boa história de usuário, quando essa história de usuário está bem escrita. Esse INVEST é a sigla, né, para esses termos aqui em inglês. Independente, negociável, valorosa, né, que tem valor, estimável. O S aqui é o único que não traduz com S também para o português, que é pequeno, né? A história de usuário deve ser pequena, de small.
e testável, testable aqui. Então, independent, diz aqui, independente, né? A história de usuário deve conter informação suficiente sem depender da finalização das outras. Então, uma história de usuário não deve depender de outra ser feita ou outra ser lida para que ela seja entendida. Então, daí que vem o independente. Negociável, né? Seus detalhes devem ser discutidos entre todos os envolvidos no projeto. Essa característica compreende as conversas, os 3 Cs que a gente ainda vai ver, né, no próximo. Então, é algo que é negociável, é algo que é discutível entre todos do time, algo que está aberto ali a negociação, né, de como funciona, de como deve ser descrito, do que faz parte do contexto ali, né. Aqui de valorosa, né, ela deve fornecer valor para o cliente, para a equipe do projeto ou para o produto. Então não existe assim uma história de usuário que não traga valor de alguma forma, tá? Principalmente para o cliente. O valor agregado a ela, né, contribui para priorizar o backlog e se alguma delas não possuírem um valor associado, devem ser colocadas no final da lista. Então, qualquer história do usuário que for feita, ela deve deve agregar valor ao produto, né, na perspectiva do usuário principalmente. Se for necessário criar uma história de usuário mais voltada à parte técnica, que não é tão visível para o usuário, tudo bem também, mas desde que seja agregue valor para o time, né? Estimável aqui, né, o E, deve reunir o número de detalhes suficiente através das conversas para que seja estimado o seu tempo total de realização, custo de desenvolvimento e outras métricas necessárias. Caso a história não possa ser estimada, é conveniente reavaliá-la e até mesmo dividi-la. Então, deve ser possível você, né, ao analisar a história, estimar quanto tempo, em média, eu precisaria para fazer essa história, né? E caso veja que ela é muito grande, está muito difícil de estimar, tal, é recomendável que se reavalie essa história, né? E em alguns casos pode até dividir essa mesma história, se tornar 2, 3 ou até mais. Ela deve ser aqui small, pequena, né? Boas histórias de usuários são pequenas, normalmente menores do que o trabalho de uma pessoa por um mês. Quanto menor a história, mais provável é a precisão das estimativas. É aquela velha história, né? Se eu tenho uma tarefa muito gigante para fazer, é muito mais difícil eu dizer quanto tempo eu vou levar para fazer ela por completo do que se eu quebrar essa tarefa gigante em diversas tarefas menores. É muito mais provável que eu acerte ou me aproxime muito mais do tempo correto de fazer uma tarefa menor do que uma tarefa muito grande. Então, aqui uma história de usuário, né, está dizendo que ela não deve ultrapassar o tempo de trabalho de um mês de uma pessoa, né? Esse seria o máximo ali aceitável, mas o quanto menor, melhor, tá? E testável aqui. Uma história de usuário deve ser testável para que seja aceita. O time deve ser capaz de testá-la apenas com o critério de aceitação que foi descrito na história. Então, o critério de aceitação é ali a regra para dizer se a história foi entregue ou não. O teste ali daquele critério, né, é que vai dizer se ela foi entregue corretamente. Aqui tem a junção de 3 elementos, que é esse conceito 3C, né? Quais são eles? O primeiro é cartão, que é um meio físico que descreve uma história de usuário. É um meio físico, mas vocês podem ver muito, talvez na empresa que vocês trabalhem, como um cartão digital, como no próprio Gira, aqueles cards, né, que ficam no quadro, no board do Gira. Seria o cartão aqui nesse caso, tá? Mas tem equipes que utilizam, hoje em dia menos, né, com cada vez mais trabalho remoto, mas em empresas que trabalham presencial é comum você ver algum quadro, uma lousa, alguma coisa com vários post-its. Aqueles seriam os cartões, o meio físico que descreve a história. Então, normalmente, pega aquele post-it um pouco maior para descrever ali mesmo nele, né? Ou, né, numa própria ferramenta como Gira, Azure DevOps, até mesmo Trello, eles permitem que você descreva ali dentro. Não é físico, né, mas é o que, transportando para esse modelo de trabalho
online, virtual, né, seria o que corresponde ao cartão. Então, o cartão identifica a exigência, sua criticidade, desenvolvimento esperado, duração do teste, critério de aceite para essa história. A descrição deve ser precisa, uma vez que será utilizada no backlog do produto. Tá? Então, o cartão tem que conter todas essas informações. Conversação. A conversa explica como o software será usado. É a comunicação mesmo, né? Pode ser documentada ou verbal, né? Os testadores, tendo um ponto de vista diferente em relação aos desenvolvedores, né? Lembra? A gente viu isso no CTFL. Testadores têm uma perspectiva diferente, né? O perfil é diferente. Então, os testadores tendo esse ponto de vista diferente em relação aos desenvolvedores e representantes de negócio geram um elemento contributivo valioso para essa troca de ideias, opiniões e experiências. Então, aquele assunto que a gente falou, né? Nós, como testadores, temos uma visão diferenciada dos demais nessa questão de um olhar mais crítico, com mais facilidade de identificar possíveis gaps ali de falta de informação voltados à qualidade ou até mesmo defeitos, né? A conversa começa durante a fase de planejamento do lançamento e continua quando a história é programada, né? Então é uma coisa contínua. Esse refinamento nessa conversa vai existindo e vai sendo melhorado ali as informações dentro da história de usuário. Confirmação. Os critérios de aceite discutidos na conversa são utilizados para confirmar que a história foi realizada. Aquilo que a gente já falou, né? O critério de aceite é o que diz se a história foi feita com sucesso. Ambos os testes positivos e negativos devem ser utilizados para abranger esses critérios. Durante a confirmação, vários participantes desempenham a função de um testador. Para confirmar a realização de uma história, os critérios de aceite devem ser testados e atendidos. Aqui tem uma informação interessante, né? Que durante essa confirmação, essa validação dos critérios de aceite, vários participantes desempenham a função de testador. Então, não quer dizer que somente nós, como testadores, vamos executar esses testes, né, de aceite, em cima dos critérios de aceite. Várias pessoas envolvidas, inclusive o próprio cliente, de repente alguém de infra que precisa validar determinada coisa, podem ser envolvidos. Tá? Qualquer pessoa que faça sentido participar dessa parte, que seja valiosa a experiência dela, pode participar dessa confirmação aí dos critérios de aceite. Né? Então esses são os 3 Cs: cartão, conversação e confirmação dentro de uma história de usuário. E a gente tem aqui uma consideração. Equipes ágeis variam em termos de como eles documentam as histórias de usuários. Independente da abordagem adotada para documentar as histórias de usuários, ela deve ser concisa, suficiente e necessária. Então, você pode encontrar aí ao longo da sua carreira, das empresas que você trabalha, formas diferentes que as equipes documentam, criam, né, escrevem essas histórias de usuário. Existe ali uma regrinha básica, mas isso pode variar muito de empresa para empresa. Mas uma coisa não deveria, né, não poderia variar, que uma história de usuário deve ser aqui, concisa, suficiente e necessária. São 3 palavras que resumem bem aquela sigla de INVEST, né? Independente, negociável, pequena e tudo aquilo que a gente viu. Então, concisa, suficiente e necessária é assim que deve ser uma história de usuário.